Constituição do Estado de Minas Gerais. Esse é um conteúdo que também está lá no edital do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do concurso, né, para o Corpo de Bombeiros. E não está cobrando, obviamente, a Constituição inteira, está cobrando somente algumas partes. Militares do Estado, segurança pública, subordinação do Corpo de Bombeiros ao governador do Estado e os artigos 137, 142 e o 13. Somente, beleza? Então, isso que nós vamos estudar em sequência, né? A partir aqui, começando do 3, apesar de ele estar por último, mas ele está acima aqui na Constituição, né? Então, vamos começar por ele, tá? Não tem muito mais o que falar, que é a literalidade da lei, tá? É estudar literal, lá na hora da prova, vai tentar modificar um termo, outro, então é estudar até decorar, até é, você ligar ali que tem uma coisa estranha na hora da prova, beleza? Mas aqui não vai ser somente uma leitura dos artigos. Eu vou parar e ficar explicando cada um, dando exemplos, porque tem artigos lá na frente também que vão remeter a outros da Constituição, né? Se aplica aos artigos tal, tal, tal da Constituição. Então, eu trouxe os artigos aqui para a gente falar. Então, vou fazer uma pausa no meio do artigo, depois eu vou voltar ali de novo. Então, pode ficar um pouco maior, ok? Então, quer ler literalmente aí é só pegar e ler. Mas eu vou explicar para tentar fixar na memória e saber exatamente como que funciona, para que se na hora da prova você esquece como é, você vai lembrar do exemplo, vai lembrar de como funciona e vai tirar por eliminação. Então vamos lá, começando aqui artigo 13, ok? Não é muito grande, tá? 11 páginas aqui, ó. Artigo 13. Princípios da administração pública. Artigo 13. A atividade de administração pública dos poderes do Estado e a entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e sustentabilidade. Ok. Parágrafo 1. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas para efeito de controle e invalidação em face dos fatos, ou melhor, em face dos dados objetivos de cada caso. Parágrafo 2. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Ok, não está muito bem didático, mas vou simplificar. Primeiro, eu quero adicionar uma coisa. Lá na Constituição, a gente tem que ele fala assim que os poderes, né, e a entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, lá na Constituição, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A famosa LIMP, né? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Constituição de Minas Gerais acrescenta mais. Ela pega isso e acrescenta mais razoabilidade e acrescenta sustentabilidade. Ok? Então, não estranhe se vê sustentabilidade, se vê razoabilidade. A Constituição traz a mais. Beleza? E quando fala fático, tá falando qual que é o fato. Ok? Finalidade é o objetivo. Tá? Mas então vamos lá. Esse artigo está dizendo o que o governo faz, seja o Estado ou uma empresa pública, tem que seguir umas regras básicas. Fazer tudo dentro da lei, que é a legalidade, sem favorecimento, que é a impessoalidade, com honestidade e bons costumes, que é a moralidade, deixando tudo visível e transparente, que é a publicidade, de um jeito eficiente, que é sem enrolar, razoável, sem exageros ou absurdos, e sustentável, pensando no meio ambiente e no futuro, ok? Aí no parágrafo 1, fala que se o ato do governo parecer errado, vão analisar com base nos fatos do caso. Ou seja, não é um achismo, é com prova real, ok? Como falou lá, ó, a moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público, a moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apurados para fim de controle e invalidação, em face dos fatos objetivos dos... de novo, em face dos dados objetivos de cada caso. Entende? Então, vai ser analisado com base nisso, né, a moralidade e a razoabilidade. E o parágrafo 2 diz que o servidor público precisa explicar o motivo de tudo que faz. Né? Qual é a lei que permite os fatos, que é o fático, que justificam qual é a intenção do ato, que é a finalidade que está escrito lá. Tá? É isso o artigo 13. Beleza? É basicamente isso. Então vamos para militares do Estado. Beleza? Mas antes, na verdade, deixa eu ler de novo o artigo 13, como eu expliquei. Agora, voltando para você ver como que é simples, ó, depois que você estuda.
Artigo 13. A atividade da administração pública dos poderes do Estado e de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e sustentabilidade. Parágrafo 1. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. Parágrafo 2. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Beleza? Então, agora sim. Vamos para o próximo. Militares do Estado. Vamos começar com o artigo 39, tá? Os militares do Estado, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Beleza? Então vamos lá. Então, são militares do Estado, né? Isso que tá falando. São militares do Estado, os integrantes da PM e do BM, né? Regidos por estatuto próprio estabelecido por lei complementar. Ou seja, vai vir uma lei complementar e essa lei complementar vai falar qual vai ser o estatuto desses militares e quem são os militares, os PM e os BM. É isso. Parágrafo 1. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privados os títulos, postos e uniformes militares. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, o parágrafo 1 está falando o seguinte: as patentes e tudo que vem junto com elas são garantidos a todos os oficiais, sejam eles da ativa, da reserva ou reformados. Vamos lá, patente é diferente de posto, que é diferente de graduação, tá? Graduação é das praças, posto é dos oficiais e patente também. Mas patente e posto não é a mesma coisa. Posto é o posto, né, que o militar, o oficial assume. Então, o posto de capitão é o posto de tenente, é o posto de coronel. E a patente é a autorização, né, através da carta patente, que o governador do estado dá para ele. Beleza? Ao governador do estado, tem já vem no próximo aqui, ó, no parágrafo 2, que fala, ó, as patentes, parágrafo 2, as patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do estado. Então, o governador do estado vai dar a patente é a autorização para o oficial assumir o posto dele de oficial. Beleza? É isso. Só o governador pode dar a patente oficial. Parágrafo 3. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanentes será transferido para a reserva. Beleza? O militar que aceitar cargo ou emprego público permanentes será transferido para a reserva. Se o militar aceitar um cargo público, será virar funcionário fixo de algum outro órgão e tal, ele vai mandado para a reserva automaticamente, porque esse cargo é permanente. Entende? Não é um cargo que vai ficar temporariamente e tal. Esse temporário a gente vai ver agora. Parágrafo 4. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, quando permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade. Terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, e será, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Já caiu isso aqui, exatamente esse aqui em prova, e era a alternativa correta. Então, vamos rever aqui e depois voltar, ó. Então, se for para um cargo público temporário, por um tempo, né, em função de confiança, ele fica afastado, tá? Ele fica agregado, beleza? Não pode ser promovido por merecimento, tá? Ele somente vai ser promovido por antiguidade. Então, cuidado com esse somente, é somente mesmo, somente por antiguidade. Isso é óbvio, ele não está trabalhando lá, como que ele vai ser promovido, por exemplo, por algum ato que ele fez? Não, ele vai ser promovido somente por antiguidade. Terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção. Pô, como assim para aquela promoção? Ele tá, até porque é 2 anos de serviço, né? Ao final de 2 anos, continuos ou não, ele vai se transferir para inatividade. O que é aquela promoção? O cara é sargento, terceiro sargento, e aí ele sai por esse cargo aí de emprego temporário. Aí faltava 1 ano para ele ser promovido para segundo sargento. Ele vai ser promovido e esse tempo vai ser contado somente para aquela promoção. Mas para a próxima, de segundo sargento para primeiro sargento, não vai contar. Entendeu? Não vai contar mais esse 1 ano, mais 1 ano que ele vai ficar afastado. Então, somente para aquela promoção. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia. E também para transferência para reserva também. Mesma ideia, para transferência para reserva. E será, depois de 2 anos de afastamento contínuo ou não, transferido para a inatividade. Ok?
Então esse, e só destacando aqui que ele fica agregado, né? Ele não fica na reserva, ele pode colocar aqui, trocar, ele fica na reserva, ele fica reformado, ele fica... Não, ele fica agregado. Agregado é isso que a gente falou, quando ele não saiu da corporação, mas também não tá. Ele tá agregado, entende? Ele tá ali e ele, se ficar 2 anos nessa situação, ele vai para inatividade. É isso, beleza? Parágrafo 5º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Simples isso. Militar não pode fazer greve nem criar sindicato, beleza? É proibido para o militar. Parágrafo 6. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar afiliado a partidos políticos. Enquanto em efetivo serviço. Então, enquanto estiver na ativa, ele não pode participar de partido político, tá? Não pode estar afiliado. Tá? Enquanto na ativa, tá falando? Enquanto em serviço, enquanto em efetivo serviço. Parágrafo 7. O oficial somente perderá o posto ou a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. E a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. Então, ou seja, um oficial só perde a patente como? Né? Como ele só perderá o seu posto e a sua patente, que é a sua autorização? Se ele for julgado indigno do oficialato ou a ele incompatível. Eu vi questão, tá colocando a praça somente perderá, e não é, né? Aqui a praça a gente vai ver, o oficial somente perderá se ele for julgado indigno por decisão judicial do TJM, ok? Do TJM. Aqui em Minas Gerais tem o TJM, específico para militar, assim como tem em São Paulo também, então é por decisão desse tribunal, tá? Do Tribunal de Justiça Militar, ou do Tribunal Especial em tempo de guerra, que em tempo de guerra vai ter um tribunal especial, não é o TJM. E a lei especificará os casos de submissão a esse processo e o rito desse, como vai ser, beleza? Como vai especificar os casos dessa submissão e como vai ser esse processo. Parágrafo 8. O militar condenado na justiça, comum ou militar, hein? A pena privada de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Aqui sim, no parágrafo 8 está falando o militar, não está falando o oficial, a praça, não está falando o militar. Então, que incluiu todo mundo, porque só falou o militar. Então, se o militar for condenado na justiça comum ou militar, vamos lá, na justiça comum é na justiça civil, beleza? E na justiça militar, em caso de militares por militares. A pena, ele for julgado, né? Condenado para pena privativa, ou seja, ele vai ser preso por mais de 2 anos. Por sentença transitada em julgado, ou seja, ele vai preso por mais de 2 anos e não cabe recurso. Será submetido ao julgamento previsto naquele que a gente falou anteriormente. Somente perderá o posto ou a patente, aquele julgado indigno oficialato, ou a ele incompatível, ou seja, mesmo se ele for praça aqui, ó, ele também vai passar por esse processo, mas somente se o quê? Qualquer militar, na verdade, né? A pena superior privativa de 2 anos. Obviamente, os oficiais também, mas enfim, no parágrafo 7 a questão é, cobrando literalidade do texto, o parágrafo 7 fala o oficial, né? Mas a praça também vai passar por esse processo, mas aqui, ó, no parágrafo 8 vai falar o militar. Beleza? Aí no parágrafo 9, ó, vamos especificar um pouco mais sobre essa questão da praça. Parágrafo 9. A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observando o exposto no artigo 111. Calma que eu vou falar. Então vamos lá. As regras para uma praça perder a graduação, como soldado, cabo, sargento, subtenente, a praça, vão ser definidas em leis específicos, beleza? Mas tem como ser algo que está disposto lá no artigo 111. E eu trouxe aqui o artigo 111. Lembra que eu falei que se estiver remetendo a algum artigo, aqui não falou que é da Constituição, né? Daqui mesmo, de Constituição Federal, né? Aqui está falando que é dessa Constituição mesmo. Então, ó, o que fala no artigo 111, ó? Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação de praça. Parágrafo único. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, é isso que está no artigo 111. Então, a lei vai estabelecer as condições para que a praça perder sua graduação. Que o artigo 9 não falou. Vai ser, parágrafo 9. Vai ser assim, não.
A lei vai falar como é que é, mas tem que observar o que está lá no 111, que é isso aí, beleza? Parágrafo 10. Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e das normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites limites de idade e condições de transferência para inatividade serão estabelecidos no Estatuto. Então, pô, tudo sobre como vai para a inatividade vai estar no Estatuto. É isso. Então, tudo sobre direito, promoção, idade, estabilidade, aposentadoria, limite de idade, promoção, beleza? E tudo isso vai estar. Você está falando que no parágrafo 10, ó, vai tudo sobre direito, dever, garantia, vantagem. E do servidor militar, as normas sobre administração, promoção, estabilidade, tudo isso vai estar no Estatuto. Não tem muito o que falar. Artigo 11. O artigo 11 tem muita referência. Eu vou ler ele de uma vez, pra ver que não dá para entender se você não ir nos artigos de referencial. Como é que ele fala? Aplica-se ao militar no disposto nos parágrafos 1, 3, 4 e 5 do artigo 24, nos parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 do artigo 31 e nos parágrafos 9, 24 e 25 do artigo 36 desta Constituição e nos incisos 8, 12, 17, 18 e 19 do artigo 7 da Constituição da República. Agora, que incisos são esses? Que parágrafos são esses? Que artigos são esses? Então, assim, se cair o artigo 11, ele vai colocar essa literalidade aí. Mas como é que você vai decorar cada artigo desse aí? Difícil, né? Então, o parágrafo 11 determina que as regras de outros artigos da Constituição, tanto a Constituição do Estado de Minas Gerais quanto a Constituição Federal, valem para os militares. Coisas sobre direitos trabalhistas, estabilidades e garantias. Então, a título de curiosidade e a título de você ter conhecimento, principalmente você que quer estar na corporação, a título de você saber isso, aplica-se isso, ainda mais se o examinador quiser essa interpretação de que o candidato deveria ter visto isso e ido procurar saber quais são esses artigos, vamos ler eles aqui, tá todos aqui, ó. Então, aplica-se ao militar os dispostos nos artigos 1, 3, 5 1, 3, 4 e 5 do artigo 24. Quais são, ó? Vamos lá, parágrafo 1. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes do Estado, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública e os proventos, pensões e outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos do parágrafo 12 e do artigo 37 da Constituição da República, e observados os dispostos no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3. É vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para efetivo de remuneração de pessoal do serviço público. Parágrafo 4. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulterior. Parágrafo 5º. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo, funções ou empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos parágrafos 1, 4 e 7 desse artigo e nos artigos 150, caput 2 e 150, caput 3 e parágrafo 2 da Constituição da República. E o que aí, no finalzinho aqui, ó, referenciou outros artigos ainda. Então, se você for indo, você vai só estudando. Então, recomendo, se você não conhece, nunca viu, que veja alguma vez, mas não vou aprofundar tanto assim, já estou aprofundando aqui no parágrafo 11. Beleza? Então, o que tá falando, ó, aplica-se no militar, o que também está disposto aqui sobre as atribuições de funcionários públicos em questão de subsídio, né, de salário, né, é vedado equiparar espécies remuneratórias do pessoal do serviço público. Então, o policial militar vai receber o mesmo que aquele outro funcionário público. Não tá vedado isso, entendeu? Os ocupantes de cargo e função são irredutíveis, os subsídios são irredutíveis, ou seja, se aumentou o salário, não pode reduzir. Essas coisas, entendeu? Aplica-se também aos militares. Também, ó, seguindo o artigo 11, parágrafo 11, né? Nos parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 31. O que diz neles lá, ó? A lei disporá
sobre o cálculo e a prioridade do prêmio por produtividade, o que se refere ao caput desse artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de provisão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. Parágrafo 2. O adicional de desempenho será pago mensalmente em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor exclusivamente de cargo ou emissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 3. Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. Parágrafo 4. Serão concedidos aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de 3 meses a cada 5 anos de efetivo serviço no serviço público do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 5º. A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal para efeito de promoção e progressão das respectivas carreiras obedecerá às regras especiais. Parágrafo 6. Fica assegurado ao servidor público civil o direito a 1. Assistência e previdências sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e às dependências e os dependentes. 2. Assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e aos dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade. E aqui no 3, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Percebe? Isso tudo aqui são direitos que também também vale para os militares. Perceba que aplica-se aos militares o disposto. Isso aqui tudo que a gente leu. Então, aqui a questão de adicional de desempenho, né, para fim de progressão na carreira, os requisitos lá, para avaliação de desempenho, então fica assegurado ao servidor público assistência social, tanto para o cônjuge, os dependentes, assistência gratuita em creche pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, né? Há um detalhe aqui, ó, a título de curiosidade, na Constituição Federal é até os 5 anos de idade na creche, né, que o servidor público tem. Agora aqui em Minas Gerais, acrescenta 1 ano, então é 6 anos de idade. Não vai chegar nesse nível, cobrança de prova, mas fica aí sabendo. Então, 6 anos de idade, ó. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Isso tudo também cabe pra gente, ó, pros militares, pra gente aqui de Minas Gerais. Aplica-se aos militares no disposto nesses coisas. Também tem, vamos lá, cansativo, mas vamos seguir. E também nos parágrafos 9, 24 e 25 do artigo 36. E diz lá, o artigo 36, aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência social, nos termos desse artigo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que será gerido por instituição previdenciária de natureza pública e instituída por lei. Parágrafo 9. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fim de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9A do artigo 201 da Constituição da República. Aí esse artigo diz lá, ó, para fins de aposentadoria, será assegurado que a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e aos regimes próprios de previdência social e destes entre si observadas a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades em que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social e ao regime próprio de previdência social serão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e a receita de contribuição aos demais regimes, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Beleza. Artigo 24. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento da aposentadoria e a não concessão desta imporá retorno do requerente ao cumprimento do tempo necessário à aquisição do direito na forma da lei. Parágrafo 25. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social e dos regimes próprios entre si.
observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Então perceba que ele basicamente está citando aqui, está falando aqui sobre questão da Previdência Social. Nesses artigos, o 9, o 24, o 25 do artigo 36, fala sobre Previdência Social, que vai falar sobre o regime próprio de Previdência Social, o regime público de Previdência Social e como bargeria entre eles. Eu, apesar de ler, acho que não cabe decorar isso aqui. Eu li a título de curiosidade para a gente saber sobre o que está falando nesses artigos. Quando você estudar de novo, vai para revisar, você fala artigo 9, 24, 36, aquelas questões de regime de previdência. É isso. Está falando que também, isso tudo aqui se aplica também aos militares, beleza? Aí falou, isso tudo que a gente falou dessa Constituição e nos incisos 8, 9, 15, aqueles outros do artigo 7 da Constituição Federal. Então, quais são? Ó, é pouco agora, é pequeno. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. E licença paternidade nos termos fixados em lei. Ou seja, todos esses direitos aí que estão lá na Constituição também se aplicam aqui para os militares. 13º, salário férias com adicional de 1/3, licença gestante, licença paternidade, beleza? Acréscimo, 13º salário, já falei, né? Enfim, tudo isso aí vai estar acrescentado também aqui para os militares. É isso, o parágrafo 11, beleza? Vamos para o parágrafo 12. Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de curso ou tempo de serviço. Ou seja, né, militares que têm a mesma patente vai ganhar o mesmo salário. A não ser que um tenha mais tempo de serviço ou tenha feito cursos especiais. Então, se os dois cabos forem promovidos juntos, ele vai ter os mesmos salários. Mas você pode encontrar um cabo que recebe mais que o outro. Por quê? Porque tem mais tempo de serviço. Você vai ter os adicionais que a gente acabou de ver. Né? Vai ter as situações ali de curso, que ele tem um curso a mais, então ele recebe um adicional. Tudo isso aí ele vai receber a mais. Mas se não tiver nada de diferente disso, de tempo ou de curso, ele vai receber o mesmo salário. Ele fala que perceberão os mesmos vencimentos e vantagens. Beleza? Parágrafo 13. Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei complementar específica. Ou seja, vai ter uma lei complementar que vai falar sobre as viúvas, os filhos, os dependentes, né? Que são os pensionistas. Isso aí que for decidido lei complementar específica. Okay? Parágrafo 14. Aplica-se aos militares da reserva, aos militares reformados e aos pensionistas o disposto no parágrafo 19 do artigo 36, na forma de lei complementar. Beleza? O que está falando lá no parágrafo 19 do artigo 36? Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, a contribuição prevista no artigo 18 no parágrafo 18 desse artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecidos para benefício do regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201 desta Constituição da República. Beleza? Ou seja, uma questão muito específica aí sobre... Ele falou que só vai se aplicar para que supera o dobro do limite máximo estabelecido em lei, tal, que também não acho que vai ser cobrado nesse nível aqui da prova, tá? Mas fica aí que aplique-se aos militares da reserva e aos reformados e aos pensionistas dispostos nesse artigo 19 do artigo 36, na forma da lei complementar. Beleza? Bom, é isso sobre os militares do Estado, beleza? Vamos agora para da segurança pública. Que da segurança pública. A gente já viu militares do Estado, já viu o artigo 13. Vamos da segurança pública. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. Então, esses são os 4 órgãos previstos taxativamente aqui na lei, ok? A segurança pública, o dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Cuidado que isso aqui que muda na hora da prova, né? Ele pode falar segurança pública, direito do Estado e dever de todos, né? E, na verdade é dever do Estado e
Vamos lá. A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, todo mundo tem direito e responsabilidade de segurança pública. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza? Incolumidade das pessoas e do patrimônio. Polícia Civil, os órgãos, ó. Através dos seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. E que mais pra frente a gente vai ver cada um deles. A Polícia Civil, por exemplo, investiga crimes e apura infrações. A Polícia Militar mantém a ordem nas ruas e previne crimes. O Corpo de Bombeiros Militar combate incêndio, faz resgate, protege pessoas de desastres. E a Polícia Penal cuida da segurança de presídio do sistema prisional, por exemplo, beleza? Vamos lá. Subordinação, artigo 137, né? Aqui já foi a questão da polícia militar, da segurança pública. É só esse artigo aí, artigo 136. Artigo 137. Artigo 137, subordinação ao governador. Beleza? O 137 fala: a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao governador do Estado. Bom, é isso, igual a gente falou. Os órgãos de segurança pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Penal, subordinam-se ao governador do Estado. É basicamente isso. Todos eles, tá? Se tirar algum deles, a civil, a militar, a penal ou o BM, se tirar algum deles, vai estar certa, vai estar errada a alternativa. Certa seria a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao governador do Estado. Beleza? Basicamente isso. Muito simples. Artigo 142, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 142. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes. Permanentes, não é temporário, não tem nada disso. Cuidado que a questão tem que mudar. Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados preferencialmente por oficial da ativa do último posto, competindo. Aí tem algumas coisas, né? Mas vamos lá então. Então, a PM e o Corpo de Bombeiros são forças do Estado que funcionam sempre, é permanente. E é estadual, beleza? Não é federal. A questão pode pegar aí. Incluindo seguindo hierarquia e disciplina militar, beleza? E, preferencialmente, quem vai comandar é o oficial da ativa do último posto. É preferencialmente, não significa que não vai ser do comandante, não pode, necessariamente. Não é necessariamente pro oficial do último posto. Não, é preferencialmente por oficial do último, ou seja, por coronel. Beleza? Preferencialmente por coronel, mas não necessariamente. Não está necessariamente. Competindo. A Polícia Militar, a Polícia Ostensiva de Prevenção Criminal. Segurança e Trânsito Urbano e Rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas com a prevenção e restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente nas áreas fazendária, sanitária e de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. Beleza? Então, essa é a função da Polícia Militar. A gente vai ver de cada um aqui, né? Nesses incisos. E da Polícia Militar, então, percebe que a polícia ostensiva, a polícia de rua, que vai procurar o bandido na rua, né? Que vai fazer patrulha, né? Você vê que cabe a ela aqui, ó. Ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário. De trânsito apenas urbano? Não. E rodoviário. Exclusivamente rodoviário? Não. E urbano. De florestas e de mananciais, né? Tem até a polícia lá, tem o meio ambiente, pá. E as atividades relacionadas à preservação e restauração da ordem pública e da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos. Que também já vi em alguma questão alguma vez. Especialmente nas áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental e uso de ocupação do solo e do patrimônio cultural. Beleza? É isso aí, o da Polícia Militar. O 2, né? Competindo ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Isso que vai fazer CBMMG, tá forte isso aqui, ó. Isso aqui tem que estar mais do que decorado, né? Então vamos lá, o bombeiro civil cuida o quê? O bombeiro militar, né? Cuida da defesa civil. Por isso que eu falei com o civil na cabeça.
Então, o bombeiro militar, né, coordena e executa ações de defesa civil, a prevenção e o combate a incêndio. É exclusivamente o combate a incêndio? Não, pô, é a prevenção também, né? Tanto que a bombeiro militar vai fazer o quê? Vai fazer fiscalização de prédios, de comércios, dessas coisas para prevenir os incêndios, né? Só vai ter autorização para estar aberto, tem que ter uma autorização do corpo de bombeiro lá, tá tudo certo para a questão lá dos extintores, da saída de incêndio, desse tipo de coisa. Então, a prevenção e combate a incêndio, beleza? Perícias de incêndio também, beleza? Ou seja, investigar causas do incêndio, por que aquele incêndio aconteceu, perícias de incêndio também é do corpo de bombeiros, ó. Busca e salvamento, alguém perdido, pá, bombeiro militar, buscar, salvar. Estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas. Então, beleza, estabelecer essas normas de segurança. Entende, ó? E de pessoas e de seus bens. Somente de pessoas? Não. Exclusivamente de bens? Também não. Né? Contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Somente incêndio? Não. Exclusivamente qualquer tipo de catástrofe. Contra qualquer tipo de catástrofe, mas não incêndio. Não, pô. Repetiu incêndio aqui 2 vezes. Então, é isso, ó. Ao Corpo de Bombeiros Militar, competindo ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento, estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Beleza? Até ali de novo para fixar. E 3, a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar a função de Polícia Judiciária Militar, nos termos da lei federal. Então, o que é isso? A PM e bombeiro também investigam crimes cometidos pelos militares. Ok? Isso se chama Polícia Judiciária Militar. Então, é exclusivamente a Polícia Militar? Não, né? É a Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar a função de Polícia Judiciária Militar, né? Não é investigação de crime comum, isso é coisa da Polícia Civil, mas é de crime dentro da própria corporação. Beleza? Então, se um bombeiro agride um colega dentro do quartel, a investigação é feita pela Polícia Judiciária Militar e não pela Civil. E esta, né, compete ali tanto a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 1. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. É do Exército. Se PM bombeiro pode ajudar o Exército se necessário. Beleza? E não substitui a Marinha, a Aeronáutica, não é aí. Não é força da reserva das Forças Armadas. Estaria errado. Tá errado essa questão de falar. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas das Forças Armadas. Tá errado. É forças auxiliares e reservas do Exército. Beleza? Do Exército. Parágrafo 2. Por decisão fundamentada do governador do Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo em caráter efetivo, o cargo privado do último posto da corporação. Vamos lá. O que você está querendo dizer? O governador pode escolher um oficial da reserva para comandar a PM ou os bombeiros. Então, pessoal, o cara pode estar na reserva lá, né? Ainda não foi para inatividade, ele ainda está na reserva, não está desobrigado. O governador pode escolher ele para comandar o PM, para comandar a BM. Mas só se for realmente coronel, ou seja, o posto mais alto, esse cara, para isso, tem que ser cargo privativo de último posto, enquanto estava ativo. Tá? Então, vamos lá fazer uma ressalva aqui. Para ser comandante do Corpo de Bombeiros Militar da PM, tem que ser preferencialmente, não exclusivamente, mas preferencialmente do último posto. Tem que ser preferencialmente coronel. Mas esse tem que ser preferencialmente coronel se essa pessoa que foi escolhida tiver na ativa, ou seja, um tenente coronel que está na ativa, ele pode ser comandante do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, mas porque ele está na ativa. Agora, se o governador do estado ele quiser colocar alguém que está na reserva, ele pode, mas vamos lá, tem algumas coisas aqui. Primeiro que essa decisão dele tem que ser muito bem fundamentada, tem que ser por decisão fundamentada, não é por alheio, ele quer, porque a decisão dele é decisão fundamentada. Escolher alguém que está na reserva. Mas esse cara que está na reserva, aí sim, ele tem que ser cargo privativo do último posto. Ele tem que ter sido coronel quando estava na ativa. Lembrando que não é porque ele é coronel na reserva, ele tem que ser tido coronel quando estava na ativa. Quando estava na ativa, porque quando vai para a reserva, vai para um cargo a mais. Então, o cara que é tenente coronel, ele vai para a reserva como coronel. Este não pode comandar o Corpo de Bombeiro Militar. Porque quando ele estava na ativa, ele era tenente coronel. Então, ele tem que ser, para ele ser comandante, ele teria que ser coronel, estava na ativa como coronel, e aí foi para a reserva.
Aí, obviamente, não tem outro cargo para ele subir, ele vai para a reserva somente com um acréscimo de 10%, né, como coronel, e aí, esse sim, o comandante, o coordenador, o governador do estado pode escolher para comandar o corpo de IBM e de PM, beleza? É isso. Basicamente é isso, também já vi em prova. Parágrafo 3. Para ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar, que é o PM, é exigido o título de bacharel em Direito e aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais. Beleza? Então, esse aqui não se inclui aqui o bombeiro. Beleza? A BM não precisa de ter bacharel em Direito para ser oficial do Bombeiro Militar. Precisa ter bacharel ou licenciatura em qualquer tipo de instituição, em qualquer tipo de matéria, desde que aprovado pelo MEC, reconhecido pelo MEC. Então, mas para PM, do quadro de oficiais da PM, exclusivamente de oficiais da PM, é o título exigido o título de bacharel em Direito, né? E esse concurso tem que ser feito de provas e títulos, né, realizado com a participação, vai ter a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, beleza? Seção de Estado de Minas Gerais. Então, se colocar BM aqui no meio, se colocar para ingresso no quadro de oficiais do Bombeiro Militar, exigido bacharel, não. Aí, não, Bombeiro Militar não. Aqui é só da PM mesmo. Beleza? Então, é isso o parágrafo 3. E final aqui do nosso artigo 142. Então é isso. Nessa parte que está no concurso aqui, ó, previsto no edital, não especificou muito aqui sobre a Polícia Civil, a Polícia Penal, especificou mais sobre PM e BM, ok? Se tivesse acrescentado o pedido para estudar outros artigos, acrescentaria. Mas no edital, para CBM, para soldado, ok? Para soldado, foi os artigos 137 e 142, artigo 13, pediu para estudar militares do Estado, segurança pública, subordinação do Corpo de Bombeiros militar, do Corpo de Bombeiros ao governador do Estado, que estava dentro de segurança pública, né? E é isso, então somente isso, beleza? Então abrangemos estudos aqui sobre a Constituição de Minas Gerais dentro desse âmbito aí, beleza?